Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre independência e dependência linear. No final da aula passada eu já tinha apresentado esse conceito e a gente tinha relativamente discutido esse conceito de dependência e independência linear. Então, dando continuidade ao que foi falado, eu vou falar sobre esse tópico agora. Bom, então, em um exemplo anterior, a gente viu que o vetor U igual a 1, 2, menos 1 e V igual a 6, 4 e 2, eles geram o vetor W igual a 9, 2, 7. Bom, então nesse caso, quando a gente constrói então um conjunto de vetores, tá? Vou juntar o vetor U, V e W. Neste caso, a gente diz que esse conjunto é linearmente independente. Por quê? Porque um dos vetores pode ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores. Quando a gente não consegue escrever qualquer que seja o vetor em função dos outros vetores, tá? A gente diz que o conjunto é linearmente independente, tá? Só que uma forma mais usada de classificar a dependência ou independência linear é usando a seguinte definição. Vamos lá. Então, seja esse conjunto aqui, formado por n vetores, V1, V2 até Vn, um conjunto não nulo de vetores. Quer dizer que tem vetor aqui dentro, tá? Então, esse conjunto aí não vai ser vazio, ele vai ter elementos ali dentro. Considere a seguinte equação. K1V1 mais K2V2 até mais KNVN dando zero. Esse K aqui são números reais, tá? Os KI, K1, K2, K3 são números reais. Até colocar aqui, né? Os K1, K2 até o KN são números reais. Bom, então a gente vai considerar essa equação aqui, ó. K1V1 mais K2V2 mais KNVN dando zero. Então dizemos que S é linearmente independente se a única solução possível para o sistema aqui ser satisfeito for quando K1 igual a K2 igual a K3 igual a Kn igual a zero. Então, o conjunto será linearmente independente se, ao construirmos essa equação aqui, a única possível solução for a solução que a gente chama trivial, onde todos os k são zero. Porque a gente sabe, se a gente colocar no lugar do K1, K2 até Kn zero, zera tudo, tá? Então, na situação em que a única solução para o sistema 1 é a solução trivial, a gente diz que o conjunto é linearmente independente. Então, quer dizer que não será possível escrever nenhum vetor em função, como combinação linear dos outros vetores. E a gente vai chamar esse conjunto aqui de linearmente, esse conjunto, V1 até Vn, de linearmente dependente, se esse sistema 1 aqui admitir mais de uma solução além da solução trivial. Então, a gente encontrar uma solução que não seja apenas a trivial, tá? Então, a gente diz que o conjunto é linearmente dependente. Vamos ver um exemplo aí, né? Bom, então, o primeiro exemplo é um exemplo muito simples. A gente vai fazer o seguinte, ó. Mostre que os vetores canônicos de R3. Quais são os vetores canônicos de R3? Aqueles no qual a gente decompõe qualquer vetor em R3 como soma deles, né? Lembra como é que a gente faz a composição? Então, se eu tiver um vetor da forma genérica pertencente a R3, como é que a gente escreve esse vetor aqui utilizando os vetores canônicos? A gente escreve assim, né? Ó, é a primeira coordenada vezes I, mais a segunda coordenada vezes J, mais a terceira coordenada vezes K. Vamos mostrar que esse conjunto aí é linearmente independente, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente vai utilizar aquela definição. Então, a gente vai pegar o primeiro vetor, então vai ser um K1 vezes o I, mais K2 vezes J, mais K3 vezes K. Até ficar ruim aqui o K, mas tudo bem, não tem problema, a gente pode usar essa letra. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o vetor zero, tá bem? Lembrando que o vetor zero em R3 ele é um vetor de coordenadas 0, 0, 0. Tá, então vamos fazer a conta aqui. Então a gente vai ter o quê? Ó? K1, quem que é o I? O I é 1, 0, 0. K2, quem é o J? O J é 0, 1, 0. K3, quem é o K? É 0, 0, 1.
E vai ter que ser igual a quanto? A zero. Lembrando que o vetor 0 é 0, 0, 0, para a gente poder fazer a igualdade entre vetores, tá? Não posso pôr o número 0 aqui, eu tenho que pôr o vetor 0, tá? Porque aqui essa conta, só lembrando, ó, essa soma vai dar o vetor nulo, tá? Não o número 0, mas o vetor nulo. Fazendo a conta vai ficar o quê? Vai ficar K1, K1 vezes 0 dá 0, K1 vezes 0 dá 0. Então vai ficar K1, 0, 0, 0. Mais 0, K2, 0. Mais 0, 0, K3, isso igual a 0, 0, 0. Vamos juntar? Então, quando eu somo esse vetor com esse vetor e esse vetor, lembra o que a gente faz? A gente soma coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada vai ficar K1 mais 0, que dá K1. A segunda coordenada, 0, K2 mais 0, que dá K2. E a terceira coordenada, 0, 0, que dá K3. Então, vai dar 0, 0, 0. Qual a solução para esse sistema de coordenadas? Igualando os dois vetores, lembra? Dois vetores só são iguais se forem iguais coordenada a coordenada. Então, eu vou pegar essa coordenada e igualar a 0. Então, vou achar que K1 é igual a 0. Vou pegar essa coordenada e igualar a 0, vou achar que K2 é igual a 0. E vou igualar essa coordenada a 0, K3 é igual a 0. Então, qual é a única solução para esse sistema aqui? Para essa equação ser verdadeira, será K1 igual a K2 igual a K3 igual a 0. Pela definição de ser linearmente dependente ou linearmente independente, pela definição, concluímos que os vetores I, J, K formam um conjunto Li, tá? Linearmente independente. Vamos ver o próximo exemplo aí? Bom, a pergunta é, determine se os vetores, esse V1, V2 até V3, são Li ou LD. Faltou a pergunta, né? Então, a gente vai definir se eles são Li ou se são linearmente independentes ou linearmente dependentes. O que a gente faz? Daqui a pouco eu vou mostrar uma forma fácil da gente identificar se são linearmente independentes ou linearmente dependentes, mas por enquanto a gente vai usar a definição, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais K3 vezes V3, isso vai ter que ser igual a 0, 0, 0, né? Só lembrando que vai ter que ser igual a 0, o vetor em R3, que é o 0, é o 0, 0, 0. Então, vai ficar K1 vezes V1, 1 menos 2, 3, mais K2 vezes V2, 5, 6 menos 1, mais K3 vezes V3, 3, 2, 1, igual a 0, 0, 0. O que a gente faz? A gente vai juntar os elementos da mesma coordenada. Então, vai ficar o quê? Vamos lá, ó. K1 vezes 1, mais K2 vezes 5, então 5K2, mais 3K3, tá? Beleza, ó. Então, eu juntei da primeira coordenada. Vamos lá, na segunda? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2K1, então esse vezes esse é menos 2K1, mais 6K2, mais 2K3. A próxima, 3K1, mais menos 1, né? Menos 1K2, menos 1K2, mais K3, igual a 0, 0, 0. O que a gente faz? A gente iguala os vetores. Então, vou igualar essa coordenada a 0, então fica K1 mais 5K2 mais 3K3 igual a 0. Vou igualar a segunda coordenada a 0, menos 2K1 mais 6K2 mais 2K3 igual a 0. E vou igualar a terceira coordenada a 0, ó, 3K1 menos K2 mais K3 igual a 0. Qual a solução desse sistema, né? Como é que a gente resolve esse sistema? Está vendo que o sistema é um sistema de equações homogêneo?
três equações para três incógnitas. A gente pode escrevê-lo na forma matricial. Então, na forma matricial, que é a melhor forma para a gente identificar um sistema de equações, principalmente homogêneo, essa aqui. Então, vai ficar o quê? 1, 5, 3. Menos 2, 6. 2, 3, menos 1, 1. Vezes K1, K2, K3, igual a 0, 0, 0. Esta é a forma. Eu não preciso encontrar a solução. Eu só tenho que identificar o quê? Para eu identificar se o sistema é ou não linearmente independente, eu tenho que identificar se esse sistema tem como solução só a solução trivial, tá? Então, se o sistema tiver como solução só a trivial, quer dizer que o sistema, que o conjunto de vetores é linearmente independente. Se eu encontrar uma solução diferente da trivial, e no caso da gente encontrar uma solução diferente da trivial, a gente tem infinitas soluções, tá? Não dá para ter duas, ou é zero ou é infinita, tá? Desculpa, ou é uma ou infinita. Então a gente já diz que o conjunto de vetores é linearmente dependente. No caso do sistema homogêneo, para a gente identificar se tem solução única ou se tem infinitas soluções, o que a gente pode fazer? A gente calcula o determinante da matriz dos coeficientes. Se o determinante for igual a zero, quer dizer que o sistema tem infinitas soluções. Nesse caso, o conjunto de vetores será linearmente dependente. Se o determinante for diferente de zero, quer dizer que esse sistema só tem uma solução. E a única solução seria a solução K1 igual a K2 igual a K3 igual a zero. E nesse caso o sistema seria então linearmente dependente. Então vai tudo passar pelo determinante dessa matriz. Vamos chamar essa matriz aqui, vou dar um nome para ela, vou chamar ela de A, tá? Matriz A. Então a gente calcula o determinante. Então, determinante de A. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? No caso 3 por 3, por isso o exemplo é 3 por 3, facilita a vida da gente aí, né? Então vai ficar 3, 2, 1. O que a gente faz, né? Vai ser o det disso aí. A gente repete a primeira coluna, repete a segunda coluna e vem fazendo aqueles produtos lá, né? Então vou fazer o primeiro produto, vai ser 1 vezes 6 vezes 1, que dá 6, mais 5 vezes 2 vezes 3, que vai dar 30. 3 menos 2 vezes 1, que vai dar menos 6. Bom, que já cancela isso com esse aqui e a gente já vai facilitando a conta. Agora a gente sobe com o sinal trocado, né? Vamos pôr ele em verde escuro. 3 vezes 6 vezes 3, então vai ficar 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 54, então menos 54. 1 vezes 2 vezes 1, então menos 2. 1 vezes menos 2 vezes 5, que vai dar mais 10, né? Porque como a gente somou aqui, vai dar mais 10, né? Então, quanto que dá essa conta aí? Essa conta vai dar no final 30 menos 54 vai dar menos 24, menos 26, mais 10, menos 16. É o que? Diferente de zero. Então, como o det de A é diferente de zero, então quer dizer o quê? A gente conclui duas coisas, né? Quer dizer que o sistema, vamos dar um nome para esse sistema também, eu não dei nome nenhum. O sistema triângulo, então o sistema triângulo tem solução única, ou seja, o conjunto de vetores é linearmente independente, tá? Então, o conjunto de vetores é LI. Se o determinante fosse igual a zero, o conjunto de vetores seria o quê? LD. Vamos lá, então, uma forma de construir isso bem rapidão. Vamos olhar para a matriz dos coeficientes do sistema linear? Ficou assim, né?
Vamos olhar para os vetores que a gente estava querendo encontrar. Olha o primeiro vetor, era 1, menos 2 e 3. Aonde que ele aparece? Aparece aqui, ó. 1, menos 2 e 3. O próximo vetor. Quem que é o próximo vetor? Aí para a gente identificar na conta. O próximo vetor é 5, 6 e menos 1. Então, 5, 6 e menos 1. Está aqui, ó. 5, 6, menos 1. Ó. 5, 6, menos 1. 5, 6, menos 1. Então, a gente escreveu o vetor na forma coluna. E o último, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então, o que a gente tem? Quando a gente quer ver se um conjunto é linearmente dependente ou independente, a gente acaba escrevendo os vetores em que forma? Na forma coluna, tá? Então, para identificar se são ou não linearmente independentes, a gente vai acabar escrevendo esses vetores assim, porque o sistema linear vai ficar assim. Tá? Então, uma forma rápida da gente identificar se são ou não linearmente independentes é fazendo o quê? É construindo já a matriz através de pegar o vetor e escrever na forma coluna, tá? Então vamos lá, ó. Para determinar se um conjunto de vetores é linearmente independente, que a gente chama de LI, ou linearmente dependente, que a gente chama de LD, tá? Basta, quando possível, né? Quando não for, a gente não faz assim. Bom, escrever os vetores na forma coluna. É isso que eu falei para você. Pega cada vetor e escreve eles como uma coluna. Se a matriz for quadrada, o que a gente faz? Então é possível calcular o determinante da matriz A. Tá? Se o determinante for diferente de zero, então os vetores são linearmente independentes. Se o determinante de A é igual a zero, então os vetores são linearmente dependentes. Tá? E no caso geral, porque aqui no caso em que as matrizes são quadradas, e no caso geral? No caso geral, a gente também constrói a matriz. O que a gente faz? Aí a gente aplica a eliminação gaussiana, tá? É assim que a gente faz. Então, o que a gente conclui? Se o número de linhas não nula for igual ao número de colunas, então o conjunto é linearmente independente. Então você faz lá a resolução, faz a simplificação e a gente encontra um número de linhas não nulas exatamente igual ao número de colunas. Nesse caso, a gente diz que o conjunto de vetores é linearmente independente. Agora, se o número de linhas não nulas for menor que o número de colunas, então o conjunto é linearmente dependente. Então a gente tem duas estratégias. Mas as duas estratégias passam pela construção da matriz utilizando os vetores. Então eu faço o quê? Eu pego os vetores, escrevo na forma coluna e vejo. Se for quadrada, determinante. Se não for quadrada, eliminação gaussiana. E aí eu faço o quê? Eu olho se o número de linhas não nulas for igual ao número de colunas da matriz, linearmente independente. Se o número de linhas não nulas for menor que o número de colunas da matriz, linearmente dependente. É assim que a gente faz, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo a gente não vai dar uma matriz quadrada, tá bom? Então vamos lá. Em não dando uma matriz quadrada, a gente já vai construir aí. Então o primeiro passo vamos fazer em azul. O primeiro passo é fazer o quê? É construir a nossa matriz utilizando os vetores. Então vou pegar o primeiro vetor e escrever na forma coluna. 1, 2, 3, 4. O segundo vetor, menos 1, 0, 1, 0. Terceiro vetor, 1, 1, 2, 3. Tá vendo que o que eu tenho? Eu tenho uma matriz que tem 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. Posso fazer a conclusão de alguma coisa? Por enquanto, não ainda. Tá? Não posso concluir nada. Não é matriz quadrada, não dá para calcular determinante, então o que a gente faz? A gente aplica a eliminação gaussiana. Então, a linha 1 é a primeira, a linha 2 é a segunda, a linha 3 é a terceira e a linha 4 é a última. Então, vai ficar o quê? Vai ficar... Então, na eliminação gaussiana,
gaussiana, o que a gente faz, né? Então a gente vai olhar para a primeira linha. Qual é o pivô da primeira linha? Opa, o pivô já é 1, beleza. Então a gente já pode usar essa linha para eliminar as posteriores. Então vai ficar o quê? Então a gente vai ter que a linha 3, linha 2, né? Vai receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Já vamos fazer a conta aí, né? 2 menos 2 dá 0. 0 menos 2 dá 2. 1 menos 2, menos 1. A próxima, a linha 3. Linha 3 vai ficar o quê? 3, né? L3 menos 3 vezes L1, né? Ó, 3 menos 3. Então vai ficar 0. 1 menos 3 vai ficar mais 3, né? Então 1 mais 3, 4. 2 menos 3, menos 1. A última, ficou 4, né? Então L4 vai receber o quê? L4 menos 3, menos 4, né? Menos 4 L1. Menos 4 L1 vai ficar o quê? 4 menos 4 dá 0. 0 menos 4 dá 4. 3 menos 1 vai dar... 3 menos 4, porque eu estou multiplicando por 4, então 3 menos 4 vai dar menos 1. Tá bom? Então a minha matriz ficou o quê? Ela ficou assim, tá? Então no passo 2, a gente tem a matriz 1, menos 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1. Opa, já não é assim, né? A segunda linha vai ser esta aqui, né? 0, 2, menos 1, 0, 4, menos 1, 0, 4, menos 1. Tá bem? Bom, agora eu vou usar isso aqui para zerar os dois de baixo, né? Eu vou zerar essa e essa. Só um detalhe, deixa eu só ver se essa aqui está correta. Então, 2 menos 2 dá 0, 0 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1, tá? Beleza. E as outras duas estão corretas. Bom, o que eu faço? Agora eu vou usar esta linha para zerar essas aqui de baixo. Dá para eu fazer essa conta aqui, zerar direto? Bom, pela eliminação gaussiana, no qual a gente tem que colocar o pivô igual a 1, eu tenho que fazer a divisão por 2 aqui, né? Porque a linha 1 não uso mais, vou usar a linha 2. Quem é o número que está aqui? É 2. Para eu poder transformar esse em 1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir a linha toda, a linha 2 toda, por 2. Tá? Então, eu vou fazer esse passo aqui, né? Então, a linha 2 vai receber a linha 2 dividido por 2, que vai ficar o quê? 0, 1, menos meio. Tá bem? Bom, então a matriz vai ficar como? Ela vai ficar a matriz 1 menos 1, 1, 0, 1, menos meio, 0, 4, menos 1, 0, 4, menos 1. Bom, fazendo a conta aí vai ficar o quê? Ó? Essa aqui é a linha 3, essa é a linha 4. Então, a linha 3 vai receber a linha 3 menos 4 vezes a linha 2. E a linha 4 vai receber a linha 4 menos 4 vezes a linha 3. O que vai dar aí para a gente fazer a conta? Vai ficar o quê? Vai ficar, aqui é 0, né? 4 menos 4 dá 0, então dá 0, 0. Menos 1, aqui eu vou multiplicar por menos 4. Então, menos 4 vezes menos meio vai dar 2. Então, menos 1 mais 2 dá 1. E a última, aqui a linha é igual a de cima, então fazendo a conta vai dar 0, 0, 1. Acabou? Vamos ver. Eu acho que ainda não. Tá? Então, o que eu tenho? Então, no passo 3, eu fiquei com a seguinte matriz. 1 menos 1 meio. Desculpe, 1 menos 1 meio não, é 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. 0, 1 menos meio. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ficou assim a minha matriz. Dá para eu aplicar a eliminação gaussiana mais uma vez? Lembra o que eu faço? Ó?
Usei a primeira linha, a segunda linha, agora eu vou usar a terceira linha para zerar todo mundo que está abaixo. Então o processo é assim, até acabar o número de colunas. Eu ando ao longo das colunas e até acabar o número de colunas eu faço a conta. Na linha 3, já temos o pivô como sendo 1. Tá? Então vai receber o quê? Ó? A linha 4 vai receber a linha 4 menos a linha 3, que vai zerar tudo, né? Porque vai ficar isso, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Tá? Então, finalmente, eu tenho uma matriz na forma escalonada, que é 1 menos 1, 1, 0, 1 menos meio, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Qual a conclusão que a gente chega aqui? Qual o número de linhas não nulas? 3. Qual o número de colunas? 3 também. Então, ó, como o número de linhas não nulas é igual ao número de colunas, o que a gente conclui? Então, o conjunto, qual conjunto? O conjunto formado pelos vetores, né? Então, o conjunto inicial de vetores é linearmente independente, tá? Bom, aí você fala, professor, como é que eu posso fazer a construção disso usando polinômios, tá? Como é que a gente pode olhar isso usando polinômios? Dá para construir isso também na forma matricial? Eu estou dizendo sim, vai dar para a gente construir também usando na forma matricial, porque esta é uma estratégia que também funciona no caso de polinômios. Bom, então vamos lá fazer a conta primeiro aqui, ó. Vou fazer das duas formas, né? Eu vou usar sem usar a forma matricial primeiro, depois eu vou construir a forma matricial para a gente ter uma ideia de como a gente utiliza a forma matricial quando a gente tem este conjunto de... quando a gente tem um polinômio, né? Então vamos lá. Verifique que os polinômios abaixo formam um conjunto linearmente independente, tá? Então vamos lá, primeiro a letra A. Qual é a definição de dependência ou independência linear? A gente vai pegar isso e vai igualar, vai construir aquela equação, né? Pega o primeiro vetor vezes K1 mais o segundo vetor vezes K2 até o enésimo vetor mais Kn, isso a gente iguala a zero. O conjunto será linearmente independente se a única solução for a solução 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, se todos os elementos forem zero. A única solução sendo a trivial. Tá bom? Então a gente vai construindo. Então vou pegar K1 vezes o primeiro vetor. Quem é o vetor no caso de polinômio? São isso aqui, ó. Esse é o primeiro vetor, mais o segundo vetor é x. Se está no espaço de polinômios, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar como nossos vetores sendo polinômios, né? Mais K2, K3, né? K3 vezes x2 até a última lá, mais Kn mais 1, né? Vezes xn. Por quê? Porque eu tenho n mais 1 elementos, né? Porque começa no 1. Então, o 1 corresponde ao grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 até grau n. Então, terei n mais 1 elemento. Se você não quiser escrever assim, coloca K0, K1, K2, assim até o Kn. Mas tanto faz, é letra. Isso tem que ser igual ao quê? A zero. Quem é o polinômio zero? O polinômio zero, quando a gente necessita, a gente pode escrevê-lo assim. Ó. Tá vendo que tem um polinômio de grau n aqui? Para eu igualar um polinômio de grau n ao polinômio zero, como é que dois polinômios são iguais? Dois polinômios são iguais quando cada um dos coeficientes são iguais. Você fala, professor, mas aqui tem grau n, do lado de cá só tem um número. Mas a gente pode escrever, quando for o zero, escrever assim, ó. 0 mais 0 vezes x, mais 0 vezes x quadrado, até mais 0 vezes x elevado a n. Você fala, professor, isso é frescura? Não. Para eu poder fazer igualdade. Agora, o que eu faço? Eu pego igual... quem que multiplica 1 aqui? Vamos pôr 1 aqui também. Você fala, professor, não tem. A gente coloca, ó, 0 vezes 1. Então, a gente iguala, ó, quem multiplica 1 aqui? Então, K1 vai ser igual a quanto? 0.
K2 que multiplica x. Quem multiplica x do lado de cá? Zero. Então a gente tem o quê? Que K2 é igual a zero. Quem multiplica o x quadrado aqui? Também é zero. Então K3 é igual a zero. Até o último lá, né? Até Kn mais 1 sendo igual a zero. Então, qual a única possível solução que a gente tem para esse sistema de equações? A única possível solução é K1, K2 até Kn mais 1 igual a zero. Então, qual a conclusão que a gente chega? Então, o conjunto formado pelos vetores 1x até xn é linearmente independente. Aí você fala, professor, como é que a gente encontra e constrói isso na forma matricial? Dá para fazer? Dá. Vamos ver neste próximo exemplo aqui como é que a gente faz a construção dos vetores na forma matricial. A letra B. Então, ó, o primeiro vetor é 1 menos x. O segundo vetor é quem? É 5 mais 3x menos x quadrado. E o último vetor é quem? P3 igual a 1 mais 3x menos x quadrado. O que a gente faz? Bom, para o conjunto ser linearmente independente, o que a gente faz? Então vai ficar o quê? Para a gente identificar, né, se é ou não linearmente independente. Então vai ficar o quê? K1 vezes P1 mais K2 vezes P2 mais K3 vezes P3 e a gente vai igualar isso aqui a zero. Olha, como é que a gente identifica, como é que a gente vai escrever o polinômio do lado direito? Veja o seguinte, aqui o maior grau é 2, né? Então, esses polinômios aqui, no máximo, tem grau 2, tá? O maior grau é 2. Então, você olha todos os polinômios que a gente tem e vê o grau. Então, eu vou poder escrever o meu lado direito, eu posso escrever o lado direito como 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x quadrado, mais 0 vezes x, qualquer que seja o grau. Mas eu vou precisar apenas até o 2. Então, eu escrevo assim só, ó, 0 vezes x mais 0 vezes x quadrado, para poder fazer igualdade entre esses polinômios aí. Então, vai ficar o quê? Ó? K1. Quem é o P1? P1 é 1 menos x. Quem é o P2? P2 é 5 mais 3x menos x quadrado. Quem é o P3? P3 é 1 mais 3x menos x quadrado. Que vai dar o quê? 0 vezes 1 mais 0 vezes x mais 0 vezes x quadrado. Como é que a gente faz? Quando a gente tem polinômios para somar, a gente junta grau a grau. Então, primeiro seria o grau 0, depois o grau 1. Grau 1 é quem multiplica x, tá? Depois o grau 2 é quem multiplica x quadrado e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Primeiro o grau 0, então é k vezes 1, então fica k1, mais, vamos juntar já? O grau 0 vai ficar o 5 vezes k2, mais 1 vezes k3. Mais, ó, isso aqui tem grau 0. Por quê? Porque ele é um número constante linear. O próximo vai ficar o quê? Vai ficar menos K1, né? Ó, menos K1, porque aqui multiplica x, mais 3K2, mais 3K3. Aqui é mais, não menos, mas sim mais 3K3. Vezes x, mais o último aí, aqui não tem grau 2, né? Aqui tem. Então, vai ficar menos K2 menos K3 vezes x quadrado. Isso igual a 0 vezes 1 mais 0 vezes x mais 0 vezes x quadrado. O que a gente faz? A gente vai fazer igualdade. Então, vou pegar esse primeiro vetor aqui, que multiplica 1, né? E vou igualar isso aqui a zero. Então, vai ficar K1 mais 5K2 mais K3 igual a zero. O próximo, menos K1 mais 3K2 mais 3K3 igual a zero. E o último, menos K2 menos K3 igual a zero. O que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever isso aqui na forma matricial, como eu fiz da outra vez, né? Então, escrevendo na forma matricial, como é que vai ficar esse sistema aqui? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar 1, 5, 1, menos 1, 3, 3, menos, aqui o K não tem, então é 0, né? 0, menos 1, K1,
K2, K3 igual a 0, 0, 0. Perceba que eu caí também num sistema de equações para resolver e caí numa matriz para poder resolver. Então, neste caso, eu terei que resolver um sistema de equações de novo. Eu preciso saber a solução? Não. Para a gente identificar se o conjunto é ou não linearmente independente, eu não preciso saber qual a solução, eu só preciso saber da natureza da solução. Então, eu quero identificar se o sistema tem solução única, então, nesse caso, seria a única trivial, né? E o conjunto é linearmente independente, ou infinitas soluções. Qual a estratégia? Quando a gente encontra o sistema de equações aqui, a gente cai na matriz dos coeficientes e a gente olha. É quadrada? Através do determinante. Não é quadrada, a gente olha para a eliminação gaussiana. Aplico a eliminação gaussiana se o número de linhas for igual ao número de colunas, linhas não nulas for igual ao número de colunas, linearmente independente, tá bem? Se for o número de linhas menor que o número de colunas, linearmente dependente. Bom, então vamos lá fazer o cálculo, né? Então basta eu olhar para o determinante, então, calculando, vou dar um nome para a matriz, eu gosto sempre de dar um nominho para facilitar, vou chamar ela de A, matriz A. Então, calculando o det de A, quem é o det de A? O det de A é o determinante dessa matriz aqui, ó. 1, 5, 1, menos 1, 3 e 3, 0, menos 1, menos 1. O que a gente faz? Pego a primeira coluna, repito, pego a segunda coluna, também repito e bora fazer conta. Então vai ficar o quê? Ó? 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. 5 vezes 3 vezes 0 dá 0. 1 vezes menos 1, mais 1. Vamos subir agora. 0 vezes 3 vezes 1 dá 0. Menos 1, 3 e 1 vai dar menos 3, troca o sinal, mais 3, já cancelo aqui, ó. Menos 1 vai ficar quanto? Dá 1, né? Vezes 5 dá 5, trocando o sinal, menos 5. Então vai ficar 1 menos 5 dá menos 4. Olha, o determinante deu o quê? Então, como det de A deu diferente de zero, qual a conclusão que a gente chega? Então, o sistema, qual o sistema? Vamos dar um nome para ele, vamos chamar de estrela de Davi, tá? Bom, então o sistema estrela de Davi, então o sistema, esse aqui, tem solução única, né? E qual a solução única para um sistema de equações homogêneo? Ou seja, K1 igual a K2 igual a K3 igual a 0. Então, o conjunto de vetores formado pelos vetores P1, P2 e P3 é linearmente independente. É LI que a gente chama. Bom, vamos fazer um teoreminha aí, bem fácil. É o seguinte, ó. Um conjunto finito de vetores, vou fazer a prova, sim. Um conjunto finito de vetores que contenha o vetor 0 é linearmente dependente. Vamos lá? Vamos fazer essa prova? Então, demonstração, aí vamos fazer a prova. Vamos construir um conjunto qualquer de vetores? Ó, V1, V2, Vn e o 0. Tá falando ali, ó. Um conjunto finito de vetores. Então, esse aqui é finito. Que contenha o vetor 0 é linearmente dependente. Então, eu peguei um conjunto qualquer de vetores e coloquei o 0 lá dentro. Eu vou mostrar que esse conjunto agora é linearmente dependente. Por que é fácil de verificar isso? Olha, vai ficar o quê? Ó? K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 até Kn vezes Vn mais Kn mais 1 vezes 0. Isso aqui sendo igual a 0. Eu faço a pergunta, qual a solução desse sistema de equações aqui? Vai ser K1 igual a K2 a Kn, e Kn mais 1 igual a 0? Não precisa. Pelo menos o Kn mais 1 pode ser diferente de 0. Aqui, ó, eu nem me importo o que acontece aqui. Nem me importa quem eu cair, porque basta um dos K ser diferente de 0, o conjunto já é linearmente dependente por definição. Então,
Se eu esquecer isso que eu circulei em magenta aqui, olhar só para isso aqui, ó, para isso aqui ser igual a zero, eu posso escolher qualquer valor de Kn mais 1. Posso pôr 1 aqui, que isso aqui ainda é zero. Posso pôr 10, que isso aqui ainda é zero, tá? Então, o Kn mais 1 não precisa ser zero. Então, note... Opa! Vamos dar um nome para esse aqui. Vamos chamar ele de triângulo, tá? Então, note que para o triângulo ser verdade, Kn mais 1 pode ser qualquer valor pertencente, né, aos reais. Então, por definição, o conjunto S é LD, ou seja, linearmente dependente. Se o zero estiver lá dentro, estraga a brincadeira. Bom, a letra B, né? Essa foi a letra A, esqueci de numerar a letra A. A letra B diz o seguinte: um conjunto que só tem dois vetores. Se o conjunto for linearmente dependente, então quando você tem dois vetores e eles são linearmente dependentes, obrigatoriamente um é múltiplo do outro. Como é que eu mostro isso? Olha, então vai ficar o quê? Então eu vou ter que K1 vezes V1 mais K2 vezes V2, isso aqui dando zero. Tá certo? Deixa eu até... Precisa pôr esse pingo aqui? Não, ele pode pôr assim. Bom, então, como o conjunto é LD, então, pelo menos, ou K1 é diferente de zero, ou K2 é diferente de zero, tá? Porque se os dois forem zero, o conjunto é linearmente independente. Mas, por hipótese, a gente está assumindo que o conjunto é linearmente dependente. Então, como pelo menos um deles é diferente de zero, então suponhamos que K1 é diferente de zero, tá? Se fosse K2, ia dar a mesma interpretação que eu tenho. Então, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o quê? Eu vou pegar K1, V1, vou passar isso aqui para o lado de lá. Passando para o lado de lá, a gente sabe que isso aqui troca de sinal, então vai ficar menos K2, V2, tá? Posso passar o K1 dividindo, né? Porque o K1 é diferente de zero, então eu tenho que V1 é igual a menos K2 dividido por K1 vezes V2. Qual a conclusão que eu tenho aqui? Que se o conjunto é linearmente dependente, o V1 é um múltiplo de V2. Tá? E, similarmente, o V2 é um múltiplo de V1. Tá? Então, o que a gente tem? Então, V1 é múltiplo de V2. Ou seja, né, um vetor é múltiplo do outro. Essa é a conclusão que a gente chega. Tá? Bom, vamos lá. Você fala assim, isso é útil? Bom, talvez seja. Em algum exemplo mais à frente, talvez a gente utilize esta informação. Bom, o que a gente está discutindo isso de gerador, né? Foi a primeira coisa que a gente identificou. Gerador de um espaço e conjunto linearmente dependente ou linearmente independente. Então, qual a ideia, né? O que tem por trás disso? Por que a gente estuda isso? Porque a gente está interessado em identificar o que a gente chama de base de um espaço vetorial. Bom, então vamos lá. Ó. Para um espaço vetorial, o conceito de base é muito importante. Por quê? Porque esse conceito descreve como o vetor no espaço vetorial ele vai ser escrito. Tá? Então, a grosso modo, quando a gente tem um conjunto de vetores, V1, V2 até Vn, tá? Então, quando esse conjunto de vetores formam uma base do espaço vetorial, uma base do espaço vetorial, quer dizer que qualquer elemento do espaço vetorial, então se eu pego um vetor qualquer pertencente ao espaço vetorial V, ele pode ser escrito como uma combinação desses elementos, V1, V2 até Vn. Então, uma base
ela gera qualquer elemento do espaço, ele dá origem a qualquer elemento do espaço. Então, se eu tenho um conjunto V e tenho para isso o conjunto V, desculpa, eu tenho um espaço vetorial V e tenho que um conjunto de vetores que a gente diz que é uma base de V, quer dizer que quando eu pego qualquer elemento desse espaço vetorial V, quer dizer que ele é escrito como combinação linear dos vetores da base, tá? Ou seja, pego V pertencente ao espaço vetorial, então V pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 até Vn, tá certo? Esses elementos V1, V2 até Vn formam a base e os coeficientes são os coeficientes do vetor V na base S, tá? No caso S1. Então, os números A1, A2 até AN são chamados de coordenadas do vetor V na base S1. Só um detalhe, a base de um espaço vetorial não é única. A gente pode ter um monte de possibilidades de base para um determinado espaço vetorial, tá? Então, quando a gente muda a base, ou seja, a gente escolhe um outro conjunto de vetores para ser a base desse espaço vetorial, os coeficientes também mudam, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente identificar como é que acontece, né? Primeiro eu vou dar um exemplo numérico para a gente identificar os coeficientes da base, depois eu vou dar uma interpretação geométrica de como isso está aparecendo. Vamos lá. Bom, o conjunto de vetores S, formado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, forma uma base de R3. Eu estou afirmando isso, tá? Isso é uma afirmação minha. Então, esse conjunto forma uma base. Por que ele forma uma base? Pois, dado um vetor genérico pertencente a R3. Como é que é um vetor genérico pertencente a R3? É um vetor com 3 coordenadas. Como é genérico, a gente põe letrinha, né? X, Y, Z, pertencente a R3. Então, a gente pode fazer o quê? Eu posso escrever este vetor aqui como combinação linear dos vetores da base. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, vai ficar o quê? X, Y, Z igual a X vezes 1, 0, 0 mais Y, 0, 1, 0 mais Z, 0, 0, 1. Tá? Esse X, esse Y e esse Z, eles correspondem ao quê? Eles correspondem às coordenadas do vetor x, y, z na base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta base aqui ela é chamada de base canônica. Qual a vantagem da base canônica? Que é muito fácil da gente identificar como são os coeficientes do vetor na base. Isso funciona para qualquer base de jeito nenhum. Se a gente der uma outra base, a gente vai ter outros coeficientes naquela base. Ó, vamos fazer um exemplo, eu vou dar uma outra base. Isso aqui também é uma base, eu estou afirmando isso, tá? Depois a gente vai identificar quais condições que a gente tem para identificar que é uma base. Eu estou dizendo que isso aqui é uma base. Então, eu vou mostrar para vocês que os coeficientes que formam essa base, que geram um vetor nesta base, um vetor genérico R3, vai ser diferente daquele que até anteriormente, tá? Então, como é que eu posso escrever um vetor genérico x, y, z na base S? Vai ficar o quê? Olha, posso escrever isso assim, ó. O coeficiente aqui vai ficar x menos 1 vezes 1, 0, 0. O segundo coeficiente y menos z, 1, 1, 0. E o terceiro coeficiente z, 1, 1, 1. Então, como é que eu identifico que o vetor x, y, z pode de fato ser escrito desta forma na nova base, né? Nessa nova base aqui? Como é que eu consigo identificar isso? Basta eu olhar, né, para a representação. Então, vai ficar x menos y vezes 1. Então, multiplico isso aqui por 1, fica x menos y, 0, 0. Y menos z, então vai ficar y menos z vezes y menos z, 0. E o último z, z, z. Agora a gente soma, né? Então, vou somar isso aqui, ó. X menos y mais y menos z. Então, cancela esse y com esse y. Mais z. Então, cancela esse z com esse z, ó. X menos y mais y menos z mais z. Então, esse z cancela com esse y com y dá x. O próximo, 0. Y menos z mais z, cancela esse z com esse z, dá y. 0, 0 e z, dá z, tá vendo? Então, para essa base,
Os coeficientes são esses aqui. Eu já dei os coeficientes. Para a gente identificar ou encontrar os coeficientes, a gente tem que resolver um sistema de equações, tá? Por isso que eu já dei, só para afirmar que é uma base. Mas o que é a interpretação que a gente tem aqui? A gente tem que identificar que a gente troca a base, o que acontece? A gente muda os coeficientes associados a essa base. Bom, então neste caso, as coordenadas do vetor x, y, z na base, qual base, né? Eu dei um nome para ela, vamos chamar ela de S. Na base S é as coordenadas, né? Nesse caso, as coordenadas são, né? Não é E. As coordenadas são x menos y, y menos z e z. A gente sempre olha para a ordem dos elementos dos vetores que estão na base. Então, a gente ordena a base e aí a gente ordena os coeficientes. Se a gente mudar a ordem dos elementos da base, posso mudar? Posso. A base poderia ser 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Mas quando a gente muda a ordem dos elementos da base, a única coisa que acontece também muda a ordem dos coeficientes. Mas não vai mudar o valor, mas a ordem sim. Bom, então, observação, as coordenadas da base são únicas. Fala, professor, você não falou que tem infinitas bases? Sim, tem infinitas bases, mas para cada base que a gente fixa, se eu pegar um elemento pertencente ao espaço vetorial, ele tem uma única representação naquela base, tá? Então, se eu der uma base e pegar um elemento, naquela base a representação é única. Agora a gente tem uma pergunta aí, né? Então, uma pergunta que pode ser feita é: qual a interpretação geométrica da representação? Tá? Então, vamos olhar em R2, que é mais fácil de eu fazer desenho. Tá? Fazer em dimensão mais alta aí é muito complicado da gente identificar. Só um detalhe. O que acontece com os vetores em R2, a base canônica de R2? A base canônica de R2 é o vetor 1, 0, que corresponde ao I, e 0, 1, que corresponde ao J. Por que essa base é boa? Por que essa interpretação de base é legal da gente trabalhar? Porque os vetores nessas bases são ortogonais. Mais do que isso, esta base corresponde à base cartesiana, que é aquela base que a gente já trabalha. Na época de Descartes, que descobriu ou inventou ou idealizou o espaço cartesiano, né? O plano cartesiano, ele não sabia, não tinha completa nada, noção nenhuma de espaço vetorial, tá? O espaço vetorial ele foi estruturado muito depois de Descartes. Então, a construção de alguns espaços que a gente chama de canônico, elas olham para coisas que já existiam. Então, a base canônica, ela olha para o sistema de equações cartesianos, tá? Então, a gente vai olhar aqui que isso corresponde ao eixo x e isso corresponde ao eixo y, quando a gente marca lá no nosso espaço. Mas um detalhe importante é que esses vetores aqui da base, eles são ortogonais. Como é que a gente identifica quando dois vetores são ortogonais? A gente faz o produto interno entre os vetores. Se o produto interno der zero, esses vetores são ortogonais. Então, vai ficar o quê? 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. Então, 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 está dando 0. Então, forma um ângulo de 90 graus entre eles. Ó. Então, fica assim. Então, esse é o vetor 1, 0, ele corresponde ao eixo x, o vetor 0, 1 corresponde ao eixo y, ou seja, identifica-se como o eixo y. Aí eu pego o seguinte, vamos representar um vetor qualquer nesse sistema de coordenadas aí, eu vou dar um número mesmo, né, para a gente poder marcar e identificar. Por exemplo, suponho que eu dei o vetor 2 e 3. Coordenada x igual a 2 e y igual a 3. Vamos marcar lá. Ó. O que corresponde aos coeficientes quando a gente faz a decomposição? Então, decompondo os vetores na base 1, 0, 0, 1, a gente escreve assim, ó, como 2 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1. Não é isso que a gente faz? O que corresponde o 2 e 3? O 2 corresponde à projeção do vetor, deste vetor aqui, ó, esse é o vetor 2, 3. A projeção do vetor 2, 3 no eixo x, que corresponde ao primeiro elemento da base. Então, o elemento 2, o número 2, que é o coeficiente, corresponde à projeção do vetor na direção do vetor 1, 0. E que tipo de projeção? É uma projeção ortogonal. Daqui a pouco eu vou dar um sistema de base que é oblíquo.
Então, que tipo de projeção que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer oblíqua também, tá? Bom, e a gente faz o quê? O próximo é o elemento, o coeficiente 3. Então, esse 3 corresponde à projeção do vetor 2, 3, estou projetando o vetor 2, 3 sobre o eixo y. Por quê? Porque o vetor 0, 1 está sobre o eixo y. Então, o que corresponde aos coeficientes? Os coeficientes correspondem às projeções em cada um dos vetores. Aqui no vetor 1, 0 e aqui no vetor 0, 1. Tá? Então, as coordenadas correspondem à projeção, faltou a palavra ortogonal, do vetor em cada direção dos vetores da base. Mas se a gente usar uma outra base, por exemplo, esta aqui, formada por esses dois vetores aqui, o vetor 1, 0 e 1, 1. Eu mudei muito pouco, tá? Mas você vai ver que vai mudar a interpretação de como esses vetores na base estão. E formos representar o mesmo vetor 2 e 3. Como é que ficaria a representação dos vetores 2 e 3 nesta base? 1, 0, 1, 1. Bom, aqui eu já coloquei qual é a conta, já coloquei a resposta. Daqui a pouco eu vou fazer exemplos para a gente identificar como que a gente encontra esse coeficiente. Mas aqui a gente já consegue facilmente identificar. Por quê? Ó, pega menos 1, aqui 0, né? Mais 3, 3. Então a gente só somar, né? Ó, 3 menos 1 dá 2, 0 mais 3 dá 3. Então, 2, 3. Bom, então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, vamos marcar os vetores 1, 0 e 1, 1 no sistema de coordenadas cartesiano para a gente identificar como é que estão os vetores da base. Então, os vetores da base são esse aqui. Vou fazer ele amarelo, ó. O vetor 1, 0, que é esse aqui. 1, 0, que é o primeiro vetor. E o vetor 1, 1. O vetor 1, 1, eu marco o ponto 1 e o ponto 1 aqui. Então, o outro vetor é este aqui, ó, tá vendo? Então, você está vendo como é que ficou a minha base agora, dos elementos da base? Ela ficou essa aqui, ó. A gente chama, nesse caso, a nossa base de uma base oblíqua. Ela não é ortogonal mais, porque o ângulo formado entre os vetores, ele não é mais 90 graus. Neste caso específico, é menor do que 90 graus. Aí vamos ver como é que é a projeção do elemento 2, 3. Vou apagar aqui para a gente fazer de novo juntos. Como é que a gente faz a projeção do elemento 2, 3 na nova base? Olha o que a gente faz. Bom, então a gente já encontrou os elementos da base, tá bom? Que são esses dois vetores aí. Eu prolongo a base. Então, eu pego esse vetor e prolongo para trás, prolongo para frente sobre ele mesmo, tá? Então, este aqui corresponde a um eixo da base e este aqui corresponde ao outro eixo da base, tá bem? Você fala, professor, por que você marcou esse eixo azul aqui? Só para eu marcar o ponto 2, 3, depois eu posso até apagar, tá? O ponto 2, 3 é esse aqui, ó. 2 em x, 3 em y. Eu vou marcar o ponto rosa aqui. Agora eu vou apagar este eixo. Então vamos fazer uma coisa mais ou menos dinâmica. Então aqui, ó, esse é o nosso sistema de coordenadas que a gente tem, tá bom? Eu vou apagar. Então o ponto tá ali. Lembrando que este ponto é quem? Este ponto é o 2, 3. Como é que eu encontro a projeção deste ponto na nova base, hein? A gente já sabe que vai dar menos 1 e 3. Como é que a gente faz? A projeção é obrigatoriamente oblíqua. Então, o que eu faço? Deste ponto, eu vou traçar paralelas em relação aos vetores da base. Então, vou traçar uma paralela em relação a este vetor, que é assim, a paralela. Tracei uma paralela. Tá vendo que ele encontrou o eixo da base? Então, ele encontrou aqui. Este ponto corresponde à projeção do vetor 2, 3 sobre esta elemento da base aqui. Perceba que a altura desta é igual à altura do 3. Olha qual que era
o valor do coeficiente da segunda base, que corresponde a este eixo aqui, não era 3? Então, está vendo que a projeção aqui é exatamente igual a 3? Agora vamos fazer, a partir desse ponto, eu vou traçar uma paralela em relação a esse eixo, até bater no outro. Então, a gente sai do ponto, a gente traça aqui, nesse caso, duas paralelas. Uma em relação a um eixo da base e bate no outro eixo da base. Tá? E depois a gente faz o contrário, a gente traça uma paralela em relação ao que a gente não tinha feito ainda e vai bater no anterior. Então, ó, eu traço uma paralela em relação a esse eixo aqui e vejo aonde que ele bate no eixo 1, 0, que deu qual número aqui? Mais ou menos menos 1, tá? Então, aqui deu mais ou menos 3 e aqui é menos 1. Só um detalhe, se você pegar esse tamanho aqui, ó, não é 3, então isso aqui é mais ou menos, faria assim, ó. Aqui seria 3, aqui é como se pegasse isso, dividisse em 3 pedaços e eu tivesse 3 partes iguais. Então, aqui, depois aqui, fosse mais ou menos o meu tamanho, tá? Então, perceba, ó, a projeção, quando a gente tem uma base diferente da base canônica, é muito mais trabalhosa, tá? Imagine isso em R3 ou em R4. Muito mais difícil. Agora, em R3, para a gente olhar a projeção ou a decomposição do vetor nos elementos da base, é molezinha, tá? Bom, então vamos lá. Ó, note que a projeção, nesse caso aqui, não é ortogonal, e sim oblíqua, né? O nome que a gente diz, é uma projeção oblíqua. Além disso, a escala também não é igual entre os dois eixos, hein? Por que a escala não é igual entre os dois eixos? A escala aqui, ó, esse tamanho aqui é 1. Por quê? Ele está em 0 e vai a 1. Aqui ele sai do 0, 0 e vai no 1, 1. Então, qual o tamanho desse negócio aqui, ó? O tamanho desse negócio aqui, usando Bhaskara, isso aqui vai dar raiz de 2. Então, aqui, para chegar nesse número aqui, a gente vai dar raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Tá? Para a gente identificar isso aí. Como é que a gente consegue olhar realmente que é raiz de 2? Isso aqui não é o eixo 1, 1. Se aqui é 3, quando a gente faz a projeção aqui, ó, isso aqui já não está fazendo mais parte do exemplo, mas é só para vocês identificarem que esse tamanho daqui até aqui vai dar 3 vezes raiz de 2. Quer ver? Ó? Então, aqui ó, é 3, esse tamanho todo é 3. Como é que eu sei que é 3? Esta reta é a reta 1, 1. Então, se eu chego aqui no 1, esse número aqui é 2, 2, esse é o 3, 3. Tá? 1, 1. Se eu volto com o eixo Y, agora vamos voltar com o eixo Y aqui, só para a gente identificar. Então, aqui era um 1, né? Não é isso? 1 e aqui 1. Este aqui é o 2, 2. E este aqui é o 3, 3, correto? Então, esse tamanho é 3, esse tamanho é 3 também. Então, esse tamanho daqui até aqui, usando Pitágoras, então vai ficar, eu vou chamar ele de y, né? Então, y quadrado é igual a 3 quadrado mais 3 ao quadrado. Então, y quadrado vai dar 18, y é igual a raiz de 18. Raiz de 18 é 3 raiz de 2. Tá? Então, para a gente chegar aqui, é como se eu dividisse esse pedaço em raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. São 3 partes de raiz de 2. Note que a escala aí não é igual. A escala aqui é de 1 em 1, aqui é de raiz de 2 em raiz de 2. Então, a gente diz que a escala não é igual. Então, dificulta também. Então, quando os elementos da base são modificados em relação à canônica, o negócio complica muito, tá? Bom, então, por isso é importante determinar de modo claro como escolhemos a nossa base. Mudou a base, muda a representação dos coeficientes na base, tá? Para descrevermos como fazemos a escrita de um vetor nessa base. Então, é importante identificar a base para saber como é que a gente escreve um vetor nessa base. Então, vamos definir agora o conceito de base, definir de maneira correta e rigorosa, né? Então, a gente diz que um conjunto de vetores V1, V2 até Vn é uma base de um espaço vetorial V se acontece duas coisas. Primeiro, se o conjunto de vetores é linearmente independente. E segundo, se ele gera o espaço V todo. Tá? Então, quer dizer o quê? Que dado qualquer elemento do espaço V, ele tem que ser escrito como uma combinação linear dos elementos da base. Se furar qualquer uma dessas duas coisas, ele não é um
uma base. Só um detalhe, hein? Se a gente tiver um conjunto de vetores que é linearmente dependente, às vezes a gente pode tirar vetores lá de dentro para ainda transformar isso numa base. Então essa estratégia a gente também já vai identificar mais à frente. E a mesma forma, se a gente tiver um conjunto de vetores linearmente independente, mas esse conjunto não gerar o espaço todo, a gente pode ir adicionando vetores até ele virar uma base, tá? Então, é possível construir de um conjunto de vetores uma base. Sim, é possível. Ou tirando ou colocando, dependendo da situação que a gente tem. Bom, é... vamos fazer um exemplo, né? Então, o primeiro exemplo é a base canônica de Rn. Como é que é a base canônica de Rn? A base canônica de Rn ela é formada pelos vetores E1, E2 até En. Tá? Quem é E1? É o vetor 1, 0, 0. E2 é 0, na posição 2 é 1, o resto do 0. E3, aqui não é E3, é En, né? En. E3 é na posição 3, é 1 e o resto do 0. E En, a última posição é 1 e o resto tudo 0. Então, o que a gente tem que identificar? A gente tem que identificar se o conjunto é linearmente independente, tá? Porque ele tem que ser linearmente dependente e gerar o espaço todo. Bom, então o que a gente faz? Como é que a gente identifica se um conjunto de vetores é linearmente dependente? Lembra? A gente escreve eles na forma coluna. Então, eu pego o primeiro vetor, escrevo na forma coluna. O segundo vetor na forma coluna. O terceiro vetor na forma coluna, até o último vetor na forma coluna. E a gente olha, se a matriz for quadrada, a gente calcula o determinante. Se a matriz não for quadrada, a gente aplica a eliminação gaussiana. Só um detalhe. Dado um conjunto de vetores, ele só pode formar uma base se a matriz for, desses vetores, formar uma matriz quadrada. Se ela não for quadrada, ele já não vai ser uma base. Tá bem? Então, esse é um detalhe importante que a gente já tem. Mas o fato de ser quadrado não garante que é uma base. A gente tem que identificar mais. São LI. Então, lá. Nesse caso, a matriz é quadrada, então a gente pode calcular o determinante para verificar se é LI. Qual o determinante da matriz A? Lembra quando a gente tem uma matriz no qual os elementos são abaixo da diagonal principal são todos nulos, o que a gente faz? A gente faz o produto dos elementos da diagonal. Você fala, professor, embaixo e em cima é zero. Bom, a definição é se embaixo for igual a zero. Se for, a gente já pode usar. Em cima não importa, né? Então vai ficar o quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar quanto? O determinante de A vai ser igual a 1, que é diferente de zero. Então o conjunto é LI. Então esse conjunto já é LI. Como é que a gente mostra que ele gera o espaço todo, né? Para a gente mostrar que ele gera o espaço todo, eu pego um vetor genérico pertencente ao Rn e faço o quê? Eu escrevo esse vetor como combinação linear dos elementos da base. O que eu faço? É só decompor. Quando os vetores forem daquela forma já na base canônica, a gente faz o quê? A gente decompõe de modo bem fácil. Então vai ficar o quê? Então vai ficar x1, a gente escreve assim, né? x1, 1, 0, 0, mais x2, 0, 1, 0, mais xn, 0, 0, 1. Então vai ficar o quê? x1 vezes e1, mais x2 vezes e2, mais xn vezes en. Então, eu consigo escrever esses elementos como essa combinação linear aqui. Agora, a base canônica de Pn. Né? O que a gente pode fazer? Quem é Pn? Pn é o conjunto de vetores